Podcast Toró de Ciência, o podcast do Laboratório de Comunicação e Difusão da Ciência. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Toró de Ciência, o podcast de divulgação científica do Laboratório de Comunicação e Difusão da Ciência vinculado à Universidade Federal do Pará. Eu sou a Carol Bringartner, jornalista, e te convido a acompanhar o nosso programa que aborda temas relacionados ao universo científico, das ciências exatas e sociais, passando por todos os campos da ciência. Eu sou Felipe Vilhena, estudante de jornalismo, e convidado aqui para o nosso segundo episódio é o professor Romeu Ramos, formado em Engenharia da Computação e com pós-graduação em Genética e Biologia Molecular pela UFPA. Atualmente, é professor associado 3 da Faculdade de Biotecnologia da UFPA e dos programas de pós-graduação em Bioinformática, da Universidade Federal de Minas, de Genética e Biologia Molecular, de Biotecnologia e de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Pará. O professor também se dedica às pesquisas de monitoramento dos corpos hídricos amazônicos, os nossos rios, e é coordenador do eixo de monitoramento ambiental do INCT e Amazônia. Ele também é um dos coordenadores do Laboratório de Simulação e Biologia Computacional do Centro de Computação de Alto Desempenho e Inteligência Artificial, e também coordena o Laboratório de Bioinformática e Genômica de Micro-organismos, ambos da UFPA. Já orientou cerca de 14 dissertações de mestrado, 5 teses de doutorado e mantém parcerias acadêmicas com os pesquisadores e instituições da América Latina, América do Norte e Europa, incluindo também cooperações com universidades e centros de pesquisa da República Dominicana, Alemanha e Portugal. A nossa conversa de hoje é sobre uma das pesquisas que estão sob coordenação do professor Romeu, a de monitoramento dos rios, que faz parte de um projeto maior intitulado Rios da Amazônia. A região amazônica e seus rios são impactados diretamente por diversas ações humanas, de pequena e grande escala, como a mineração, a agricultura, a pecuária e a poluição dos mananciais por metais pesados, água de esgoto domiciliar e industrial. Ao mesmo tempo, nossos rios são fonte de alimento e por onde navegamos para chegar a muitos lugares na Amazônia. Tendo em vista essas questões, o projeto Rios da Amazônia tem como objetivo central realizar o monitoramento ambiental dos rios e gerar resultados que podem auxiliar na construção de políticas públicas para as regiões mais afetadas. O saneamento básico na Amazônia brasileira é profundamente precário. Apenas cerca de 23% das casas na região norte possuem coleta de esgoto, segundo o último censo de 2022. É o menor índice dentre as outras regiões do país. Outro dado revelador é o estudo piloto feito pelo Instituto Evandro Chagas, publicado em 2024 na Journal of Applied Microbiology da Universidade de Oxford, Reino Unido, que apontou a presença de vírus, bactérias multiresistentes e metais pesados em rios e canais de Belém. Bem, professor, começando já mais aqui o programa, com todos esses dados que a gente acabou apresentando, o senhor podia explicar um pouco melhor qual a importância do monitoramento ambiental aqui na região amazônica que o senhor e sua equipe têm fazendo com o projeto? Tá. O primeiro projeto que iniciou essa série de projetos científicos relacionados a monitoramento ambiental, ele ocorreu em 2021. Então, aí é um projeto ali financiado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de monitorar 4 grandes regiões de Paragominas, Marabá, Altamira e Bragança. E aí, por que essas regiões, né? Especificamente essas regiões para suas atividades econômicas, atividades sociais, a questão de ocupação populacional, como é que tem acontecido isso no decorrer dos anos. E esses rios, eles cruzam as cidades. E o nosso objetivo é poder identificar o que é que a gente tem no rio em função da ação humana. Então, obviamente, quando você tem ação humana, você vai ter a presença de micro-organismos ali que vão possivelmente causar danos à saúde humana. O grande problema é não há o conhecimento do que se tem. E, às vezes, principalmente nesse período de chuvas, em geral, o Toró na ciência, né? Você vai perceber que essas inundações, elas não trazem só o dano econômico para a comunidade, para a sociedade. Elas trazem danos em saúde pública e que não são contabilizados. Sim. E, às vezes, as pessoas estão adoecendo porque não sabem o que o rio está carregando. E o rio está carregando, ninguém sabe por que ele está fazendo isso. E o objetivo desse projeto, dessa série de pesquisas na região, é justamente estabelecer essa correlação causa e efeito, identificar essas causas e ajudar na definição de políticas públicas mais eficientes. Assim, quando eu entrei aqui pelo LabCDC, eu lembro que a gente teve uma primeira conversa inicial e o senhor falou bastante da questão da biotecnologia dentro do seu projeto, né? Eu queria que o senhor explicasse, por exemplo, um pouco, pegando esse contexto do Evandro Chagas, por exemplo, de como se dá
por exemplo, essa produção de bactérias multiresistentes. Como elas adquirem essa resistência para sobreviver aqui nos rios, com esses poluentes e tal que acontecem aqui. E qual a importância de levar esses dados para além da universidade, né, para fora dos muros? Tá, olha só. A questão da resistência aos antimicrobianos, ela é o que a gente verifica quando você vai se consultar no médico. Você não toma antibiótico por prescrição própria. Você tem que ter um médico para poder prescrever para você, para lhe passar. Quando você começa a tomar o medicamento, não é recomendado que você pare, porque você corta o ciclo. Ou seja, você forneceu uma pressão seletiva para aquele micro-organismo e você não continuou até que realmente fosse efetivo na sua eliminação. O que vai acontecer? Alguns desses micro-organismos vão adquirir resistência. E aí que é o problema. Da mesma forma acontece no ambiente. A diferença é que não é só o antibiótico, porque o antibiótico mal descartado também, em áreas que você não tem saneamento básico ou uma coleta de resíduos eficiente, isso acontece, mas também presença de metal pesado, lixo, matéria orgânica em decomposição de qualquer tipo, isso aí vai gerando uma pressão seletiva no ambiente. E aí, aqueles que não morrem, se fortalecem, eles conseguem adquirir, a gente chama esses cassetes gênicos de resistência, que vão conferindo essas habilidades, entre aspas, né, para esses micro-organismos, e eles começam a sobreviver. O grande problema é que eles se tornam resistentes aos próprios medicamentos que são desenvolvidos para combatê-los. E aí, realmente, você tem um problema macro. E detalhe, é importante salientar que isso não estou falando só de saúde humana, né? Isso é saúde animal também, tá? E é economia. Porque, veja, essa água do rio que é usada para diversas atividades econômicas ali, seja para um balneário, seja para captação, para poder botar num tanque de piscicultura, para criar peixe, num tanque para criar camarão. Você está colocando essa água com esses patógenos. Sim. Com esse perfil de resistência. E, às vezes, você está tendo essa perda nessa produção. Em função disso, às vezes as pessoas estão adoecendo ou morrendo por causa da presença desses patógenos, que não é monitorado, né? Então, assim, como tu bem falar, a gente tem uma baixa cobertura de saneamento básico. O resultado disso que é? Muita matéria orgânica, muitas coisas que vão para o rio que não deveriam ir, né? Então, o rio é usado, na verdade, ele acaba sendo um repositório final de todo tipo de resíduo que é gerado pela comunidade e seu entorno, né? Por isso que a gente observa muito o efeito da ação antropogênica, né? Da ação humana nas regiões, das atividades econômicas ou sociais, e como isso está influenciando no rio e, obviamente, todos os frutos, né? Os produtos do rio, né? Os peixes, crustáceos que você está... Sobre parcerias, né? Vocês têm parcerias com universidades de fora, de outros estados também? Sim, a gente tem, assim, eu sou subcoordenador da Rede de Ciências Ômicas, que é uma rede nacional. A gente estabeleceu essa rede acho que foi 2020. 2020 foi durante a pandemia, tá? Ela é uma rede coordenada pelo professor Vasco Azevedo, lá em Minas Gerais. E aí, ela foi durante a pandemia, foi um elo que nós conseguimos continuar fazendo nossos trabalhos de pesquisa. E ela envolve o FMG, o Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco, com o professor Matheus Mattiuzzi, a Estadual de Londrina, com o professor Ulisses Pádua, a Federal do Triângulo Mineiro, com o professor Ciomar Soares, a Federal da Bahia, com o professor Luiz Pacheco. E assim, a gente tem um leque de pesquisadores trabalhando, e aí essa conexão com eles, essa rede com eles, ela se abre para várias conexões. Algumas independentes da rede mesmo, da Recon, por exemplo, conexões com a Argentina, que nós temos também, mas outras que são nossas mesmo, que são oriundas da formação no grupo nosso daqui da UFPA, que, por exemplo, com a República Dominicana. E aí é muito legal porque a gente faz intercâmbio, a gente pega esses países da América Latina, é muito interessante. Muitos problemas que você identifica na nossa região, eles são muito comuns lá também. E a gente acaba fazendo trabalhos em paralelo, que a gente pesquisa no Brasil, pesquisa na Argentina, pesquisa na Dominicana, porque a gente está ajudando a aprofundar o conhecimento sobre um problema que é generalizado. E aí isso é muito importante, tem ajudado bastante a gente. Você podia até dar um exemplo, assim, por exemplo, desses problemas que a gente tem em comum com os outros lugares que a gente pensa estar muito distantes até? Resistência antimicrobiana em função da falta de saneamento básico. República Dominicana é uma experiência muito atípica você ir. A gente sabe que nossos rios são muito poluídos. Quando você veio aqui na frente de Belém, você consegue observar isso. Sim. Mas lá é uma quantidade muito maior. Só que quem vai para a região só conhece as partes bonitas, né? Uhum. Então você conhece a praia, então é muito bonito, é muito legal. Mas quando você chega na parte do rio, que tem as populações ocupando aquelas áreas que seriam a priori de preservação permanente no Brasil, que são cerca de 15 metros ali da margem, dependendo, lá você vê ocupações. Você vê lixo em morros, assim, o lixo descendo em cima do rio. E aí é muito interessante porque o lixo desce no rio, e a área de nascente do rio, as pessoas estão lavando roupa. A gente vê isso no interior do Pará também. Sim. São coisas bem comuns. Bem comuns mesmo. Só que lá, assim, choca um pouco mais pelo volume de lixo.
eu ter como se fosse um lixão à beira do rio Caramba. e a coisa caindo. Então, assim, eles têm problemas com isso? Tem. E aí a gente fez o mesmo trabalho lá com o professor Adrian Franklin. E aí o Adrian, ele é pesquisador do IB, que é um instituto lá de biotecnologia da Dominicana. Ele também tem cooperação com a UTESA, que é uma universidade. E é muito legal porque a gente faz esses projetos, a gente executa lá com eles. E a gente faz formação deles, olha só, formação, e depois que eles começam a desenvolver, ou já fazem hoje, inclusive, vários outros trabalhos, eles começam a repassar para a gente. Então, no momento que nós ajudamos eles no início a treinar em algumas áreas, hoje eles nos retornam esse conhecimento em outras áreas que não são da nossa expertise. Então, fica muito legal. Intercâmbio de conhecimentos, Sim, né? sim. E de pessoas também. Tem muitas idas e vindas de pesquisadores da Dominicana, inclusive o Edja, a Cláudia Reis, que inclusive a Cláudia ela faz intercâmbio hoje aqui com a gente, ela faz doutorado no programa de biotecnologia comigo, e ela é pró-reitora da UTESA, por exemplo. Então, assim, Legal. a gente está ajudando na formação desse recurso humano, que na verdade eu acho que é a forma de você democratizar um pouco de educação, né? E, professor, enquanto ao trabalho na prática, né, de monitoramento, quais seriam as etapas do processamento das amostras, né, ambientais, desde a coleta até o resultado das análises? Tá, o que acontece? A gente primeiro vai até a região onde nós vamos coletar e a gente começa a fazer uma identificação na área e na cidade, né? A gente verifica a cidade, o rio que está cortando a cidade e a partir daí a gente começa a definir os pontos. Geralmente a gente faz 5 pontos em triplicata. Então você define os pontos, sempre é um ponto central à cidade, que a gente supõe que teria maior influência antropogênica por causa da ocupação populacional. Aí começam pontos aqui distantes e sempre um ponto extremo. Um ponto mais para onde o rio está indo e um ponto anterior que seria uma nascente, que é o nosso controle. Bem, feito esse processo, entendendo como é que é o acesso à região, porque o acesso também faz toda a diferença nesse trabalho, em função de conservação de amostra, a gente vai até o campo e a gente marca a posição do GPS, coleta a água, leva para o laboratório. E assim, eu estou falando do trabalho de um dia inteiro fazendo isso. Assim, chega às 7 da manhã, dá para terminar 5 pontos, até umas 3, 4 da tarde você consegue terminar, dependendo do município. E aí a gente pega esse material e leva para o laboratório. No laboratório, a gente procede à filtração desse material. Então a gente usa algumas membranas, a gente já usou vários tipos de membrana, mas no final são membranas filtrantes, cujo objetivo é deixar aquela matéria orgânica, deixar aquele DNA, aqueles micro-organismos na membrana, através de um processo de filtração. Então, a gente usa uma bomba a vácuo, e aí filtra a água, bota num copo grande, a água desce, aí passa no filtro, e você pega esse filtro aqui e você guarda. É esse filtro que tem DNA. E aí você guarda esse filtro num tubo com material de conservação, bota para congelar, e aí traz para Belém. E aí em Belém você começa a processar. Você vai pegar essas amostras, você vai com essas membranas, você vai extrair o DNA, e aí, com o DNA extraído, a gente vai validar se o DNA está com boa qualidade. Tudo certo? Manda sequenciar. Depois de sequenciar, a gente entra com a parte computacional, que é a análise de bioinformática. Então, a gente vai fazer uma análise computacional nos dados para verificar quais são os organismos que estão presentes. Começa a fazer processos de quantificação, algumas análises estatísticas. E a gente tem um perfil de cada réplica, em cada réplica, para cada ponto, para cada município, de como é que está a presença dos micro-organismos. E é legal que eu vou pegar vírus, bactéria, protozoário, até amostras de humano, né? Obviamente que você vê no rio, porque você não tem saneamento básico, você tem o lançamento ali de dejetos, né? Uhum. Então aí você vai encontrar amostras de humano também, tá? Sim. É muito comum. E quais tecnologias vocês utilizam, né, no processamento das amostras? Vocês já desenvolveram tecnologias próprias? Sim, e é uma coisa que a gente observou desde o início dessas pesquisas, né? A gente enfrenta aqui na nossa região algumas peculiaridades em relação à pesquisa científica. Então, algumas adaptações são necessárias. Então, o tempo que você gasta para poder fazer filtração, por exemplo, demorava de 2 a 3 dias para fazer esses 5 pontos em triplicata, que seriam 15 pontos. Aí a gente começou a utilizar uma coluna de filtração menor, que foi até uma indicação dos colaboradores nossos da Unesp. E a partir dessa coluna, nós desenvolvemos uma bomba de filtração para poder acelerar. Então, a gente consegue fazer o que antes eram 2 a 3 dias, hoje ele demora 3, 4 horas. A gente consegue fazer. O que é muito importante para a gente, principalmente porque a gente está em campo, não numa estrutura ideal de laboratório muitas vezes. Então, a gente precisa ser muito rápido e eficiente em relação a essa velocidade, o que ajuda também muito na conservação da amostra. Além disso, a gente desenvolveu alguns sensores, algumas soluções usando sensores para fazer monitoramento, porque assim, o processo, esse que eu elenquei agora, das etapas para poder você fazer desde a coleta até a análise do dado, ter o resultado em mãos, ele demora.
Como é que você monitora assim? Você não consegue monitorar. Você vai monitorar o quê? Coletei agora, daqui a um mês eu vou ter o resultado? É isso. Não, né? Isso é ineficiente. E aí a nossa ideia é o quê? É estabelecer uma correlação entre os parâmetros microbiológicos que nós temos hoje com os parâmetros físico-químicos que são medidos, que a gente chama de in situ, né? Que a gente mede na hora. Cheguei a medir na hora com multiparâmetro, eu registrei essa informação e agora eu consigo estabelecer. Nesse contexto de medir na hora, a gente começou a desenvolver uns sensores que a gente deixa na água um pouquinho, para medir essa variação desses parâmetros, como é que está essa variação, o que acontece. Às vezes é um sol que passa e muda a temperatura da água, um lançamento de esgoto que está acontecendo aqui na hora mudou o pH da água, então a gente consegue medir. No final a gente consegue estabelecer uma correlação do tipo, alguns micro-organismos, aparentemente, em alguns casos com grande suporte estatístico, tem uma correlação direta com 2 ou 3 parâmetros físicos que eu consigo monitorar, físico-químicos que eu consigo monitorar. Isso é bom, porque na hora que eu for naquela região eu medir, eu encontrei esses parâmetros, será que isso está associado àquele perfil de micro-organismo? Eu posso dizer isso, mas para isso acontecer eu preciso de volume de dados. É por isso que esses projetos que a gente trabalha, a gente tem trabalhado muito na região amazônica para poder adensar a quantidade de dados, para a gente poder ter conclusões com suporte estatístico, para a gente dizer, olha, realmente isso aí que está acontecendo, existe essa correlação. Esse parâmetro físico-químico ele pode ser utilizado para monitorar tal patógeno. Por exemplo, eu consigo colocar o probe na água, que é a sonda, né? Eu faço a medição, eu digo, olha, com essa característica pode ser, ou ela estaria mais apropriada a ter a presença de tais micro-organismos, isso é legal. Mas se não tiver, mas eu já diminuo muito que se não tiver. Eu não tinha nenhum parâmetro, eu tenho que sequenciar tudo. Eu não preciso. E eu estou falando isso no ambiente, no meu ambiente, que eu digo, no rio. Você imagina num tanque de piscicultura, você consegue ser muito mais eficiente porque é um ambiente mais controlado, né? Então, assim, isso a gente desenvolveu também, e aí, como eu falo, né, é a bomba, é o filtro, e é a metodologia para estabelecer as correlações. Então, a gente faz essas coisas justamente para poder acelerar nosso trabalho. E um dos diferenciais do projeto Rios da Amazônia, né, é o uso da inteligência artificial, né, nas pesquisas. De que forma ela é utilizada? Isso é muito, muito importante, porque, veja, o grande problema da universidade hoje, e acho que deve ter sido muito anteriormente ao nosso trabalho, é a capacidade que nós temos de transferir esse conhecimento da universidade para a sociedade. Então, veja, eu fiz um experimento muito bom, identifiquei vários cassetes gênicos associados à resistência antimicrobiana, resistência a antibióticos de terceira geração, muito importante. Mas e aí o pessoal lá da cidade lá que a gente está monitorando? Eles vão ter essa percepção, eles têm a formação, por exemplo, de um farmacêutico, de um bioquímico, para entender, de um geneticista, de um biomédico, para poder compreender. Não tem. Não vai ter essa formação, você não vai encontrar. Que é um dos grandes problemas que a gente tem. É a falta de formação das pessoas. Tá? Isso é um problema em todas as áreas. Só que, veja, isso vai resolver a nossa questão? Não. Para resolver isso para a gente, o que é que nós fizemos? Nós pegamos todas essas informações, então nós criamos um banco de dados com todas essas informações integradas, e aí é muito legal porque a gente estabeleceu o que a gente chama de um chatbot, né, usando inteligência artificial. E nele, nós treinamos esse chatbot, um modelo lá que a gente chama de RAG, usamos o RAG para recuperar informações. Aí tem um modelo de linguagem natural lá, de LLM, na verdade, de modelo de linguagens grandes linguagens. E aí o que ele serve, né? Eu consigo com esse modelo integrar essa informação e consultá-la através de perguntas muito simples. Eu consigo dizer assim para ele, existem bactérias que causam doenças, olha só, não chamei de patogênico, que causam doenças na população, no ponto 5 de tal município? Olha, existem. Legal. Isso pode ajudar quem? Tu imaginas um chatbot desse numa secretaria de saúde. Imagina ele dentro de uma UPA. E aí o médico vai receber um paciente que está com processo de infecção. Onde que o paciente observou isso? Ele passou o dia no balneário, depois voltou com um mal-estar, etc. E aí, ele está com uma infecção. Nossa, aí garganta inflamada, alguns sintomas, né, associados, ele vai medicar. Mas o que estava circulando ali? Ele não tem ideia. Ele vai ter uma ideia geral a partir dos sintomas e vai medicar. Agora ele vai saber. Olha, tem circulado tal patógeno ali naquela região. Porque, veja, para o município é muito difícil você fazer integração entre as secretarias em tempo real para você ter essas informações. Mas se você consegue estabelecer um perfil microbiológico associado a parâmetros físico-químicos que você pode monitorar em tempo real, você tem aquilo ali. Você tem as probabilidades. Isso vai te ajudar muito nesse processo. Então, a gente consegue gerar um produto que, de fato, ele vai ajudar lá na ponta.
lá no Sistema Único de Saúde. Ele vai ajudar a poder direcionar o processo de decisão do médico na hora dele fazer a prescrição médica. Assim, outra coisa que a gente queria saber, o senhor falou, por exemplo, da questão das áreas que vocês monitoraram. Quais são os municípios que vocês monitoram com o projeto e quais são os critérios que vocês escolhem assim? O que eles têm em comum? Então, olha só. A gente começou nesse município de Paragominas, e que tem uma atividade agropecuária muito intensa. Bragança, pela parte turística. Altamira e Marabá, porque a gente sabe que tem muitas atividades ali associadas à mineração e também agropecuárias. Tá? Uhum. Isso aí basicamente foram esses 4 municípios no primeiro projeto. Sim. Aí nós fizemos Belém, tá? Nós temos projetos aprovados e estamos executando isso no estuário em Bragança, então preste atenção, eu saí da cidade agora, eu fui para o estuário. No estuário tem ocupação populacional, sim, se você for em Bragança, você tem ali a Praia de Juruteio, tem a Vila dos Pescadores, você tem ação ali. Fora o que vem do oceano. O que o oceano traz lá? Aquelas garrafas plásticas. Sim. Aquilo tem uma relação muito grande, porque é um tipo de poluição também e favorece a ocorrência desses patógenos, tá? A gente está monitorando ali. A gente tem um projeto aprovado pela FAPESPA, que é de monitoramento no Marajó, em Soure. Então, percebe que a gente começa a abrir o leque. Romeu, quais são os critérios? Bom, primeiro, eu preciso de um município que tenha geralmente um rio passando por dentro dele para eu poder ter um ponto que é realmente muito impactado para eu poder estabelecer. A gente pode fazer em qualquer um. Inicialmente, o nosso único critério é esse. E aí, depois, a acessibilidade do município. Então, por exemplo, estou falando de Paragominas, é um rio pequeno. Já quando chegou em Marabá, é um rio maior, tem que ter estrutura, tem que ter infra. Altamira, tem que ter infra. Bragança, tranquilo. Não fizemos no Caeté. Aliás, não fizemos no primeiro momento, depois fizemos no Caeté. Entendi. Então, percebe, às vezes tu vai numa única região, tu pega vários rios. E assim, o interessante para a gente hoje, que a gente tem observado muito é assim, a gente saiu numa perspectiva de atividades econômicas e agora a gente está indo numa outra perspectiva. Então, legal, já sei que tem no Rio, mas será que isso está acometendo mesmo as pessoas? Nós temos um projeto aprovado pela FAPESPA, que é um projeto PPSUS, e ele tem uma coisa interessante que é a interação com o grupo da enfermagem. Então, veja, a partir do momento que eu identifico esses patógenos na água, o grupo da enfermagem está fazendo a análise da população e do histórico médico da população. Então, a gente vai poder correlacionar aqueles possíveis sintomas causados pelos patógenos nas pessoas por esse grupo. E aí tem lá presente a professora Cíntia Pauxis, a professora Aline Cruz e a professora Andressa Parente. Então, assim, isso é muito importante porque a gente começa a fechar o ciclo, né? Olha, agora a gente está dando uma resposta muito mais efetiva. Agora eu estou mostrando que há. Porque, assim, as chances são muito grandes, né? Eu estou falando de um corpo hídrico que é utilizado ali tanto para recreação quanto para você captação de água de superfície, né, superficial para consumo. E eu estou falando ali do que onde você tira o peixe, você tira um caranguejo para poder consumir. Então, um caranguejo que é um animal filtrante, né? Então, se você está sujeito ali, se tiver realmente uma poluição, um patógeno, você pode estar sujeito. Obviamente, quem são as pessoas mais prejudicadas por isso, que estão mais expostas a isso? Aquelas pessoas que têm uma idade mais avançada, crianças que estão com o sistema imune ainda em desenvolvimento. Então, isso é muito normal na nossa região. A coisa mais comum da gente ver na região durante as coletas é assim, a gente coletou num ponto e tem crianças aqui de 2 a 5 anos brincando aqui próximo. É muito normal. E uma coisa que a gente nota também, que eu acho que isso é fundamental, é a gente guardar a memória dessas coisas. Porque, veja, a gente começou a coletar em 2021, fez 2022, 2023. Tem lugares que, se a gente voltar hoje, já mudaram. A gente conhece nascentes que nós coletamos em uns municípios, quando a gente voltou, não existia mais a nascente. Tá? Parecia um pântano. Você teve influência antropogênica, construção de empreendimentos imobiliários, e aí, por falta de fiscalização, por falta de controle, por falta de atuação, a areia desceu toda para o nascente. Aí você pisa, parece uma areia movediça. É impressionante. Como é que a gente saberia que isso está modificando? Não saberia. A gente sabe porque a gente foi lá. Não é um ponto fácil de acessar, mas a gente sabe que está afetando. Isso é o tipo de informação importante. Aí diz assim, pô, mas tudo bem. E como é que vai chegar na sociedade isso? Não tem que chegar na sociedade diretamente. Tem que chegar lá no mandatário, no governante. Para ele ter acesso à informação. Então, da mesma forma que eu posso dar essa informação via chatbot lá para o médico na UPA, eu posso estabelecer via chatbot uma consulta para ele entender, para a própria Secretaria de Meio Ambiente, compreender os impactos que estão acontecendo. Porque, veja, as medições que uma Secretaria do município ela faz, ou do Estado, elas são diferentes do que nós fazemos. O que nós estamos fazendo aqui hoje de monitoramento, aliás, hoje não, né? Desde 2021,
A gente viu que em 2024 virou uma orientação do Ministério da Saúde, que ele formou um grupo de trabalho para definir regras de como você, de você utilizar sequenciamento de DNA para identificação precoce desses patógenos em água. A gente já estava fazendo, porque nós tínhamos o apoio da SecTech na época, lá, e aí a SecTech patrocinou esse projeto para a gente, lá com o professor Manesca na época, e depois a gente teve a continuidade do projeto já com o deputado Vitor Dias na frente da SecTech. Então isso foi muito importante para a gente. Isso balizou, permitiu que o trabalho prolongasse mais. A gente fez análise pré, durante e pós-COP, também alguns pontos aqui da região. Quer dizer, a gente consegue prever e antecipar as situações. A gente só precisa realmente de um investimento em relação à ciência e que essa ciência ela seja obrigatoriamente, que ela tenha o seu resultado revertido na sociedade, através dessas ferramentas de inteligência artificial que realmente estão modificando aí a pesquisa científica. Recentemente, vocês iniciaram outro novo projeto a partir da iniciativa Amazônia Mais 10, realizada pela FAPESPA, e que visa apoiar, pesquisas e desenvolvimento tecnológico na Amazônia. Como vai ser esse novo trabalho? Tá, esse projeto ele é uma parceria da FAPESPA com o CNPq. Eu sou o coordenador e a vice-coordenadora é a professora Renata Cristina, da Universidade Federal de São Carlos. Então, é muito interessante porque, no caso da Renata, ela trabalha com a parte de resistência já em outros rios. Então, ela trabalha no Rio Carioca, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, é muito legal porque a gente consegue até correlacionar alguns dados. Mas, em especial, esse projeto é porque, além da gente fazer o monitoramento do rio com relação a possíveis patógenos que podem causar problemas de saúde na comunidade indígena, a gente também vai avaliar o peixe, porque, veja, a água está contaminada. Será que o peixe está contaminado? Se o peixe estiver contaminado, ele é de subsistência para a população. Pode acarretar doença. Então, a gente começa a fazer esse trabalho já para dizer, realmente existe a resistência, ela é natural. Ela foi induzida por ação humana, porque eu estou falando, por exemplo, nos Tembés, é o rio Uraim, lá em Paragominas. Então, esse rio são cerca de 220 quilômetros. Então, assim, tudo que esse rio recebeu de carga ali nele, ele está chegando na comunidade de Tembé, próximo ao Gurupi. Então, a gente tem que analisar isso. E aí a gente observa o peixe, então a gente vai fazer análise do microbioma intestinal do peixe. E a parte de solo, tem uma análise lá com a professora Joana Montesano, que é da Federal do ABC. Então, assim, ele é um trabalho interdisciplinar e aí ele é interinstitucional. Então, eu estou falando aqui que tem a nossa interação com São Paulo, com essas duas professoras, e mais a UFRJ. Então, assim, ele é muito importante porque tem certas análises que só o pessoal da UFRJ sabe fazer. Algumas só o UFPA faz, algumas só que as federais lá de São Paulo fazem. Então, assim, fica legal porque tem um intercâmbio muito importante. E melhor uma das prerrogativas desse projeto é que nós vamos fazer as análises e nós temos suporte aqui do Instituto Evandro Chagas, tá? Essas amostras vão ser inicialmente processadas no Evandro Chagas e as bacteriotecas, ou seja, essa biblioteca desses micro-organismos, ela vai ser mantida aqui, no Evandro Chagas. É uma colaboração que nós temos lá com a professora Roberta Fusco e a professora Ana Judite. Sim, tá? E assim, como está sendo a relação com os Tembés, assim, em relação ao projeto? A gente fez o primeiro contato com a comunidade para saber se teria autorização para poder ter acesso à área. Eles aceitaram. A gente teve muita dificuldade por causa dessa mudança de clima, né? Para encontrar um momento que não esteja um período tão chuvoso para acessar a área, porque por causa da chuva afeta muito a nossa pergunta, tá? E eles receberam muito bem. Pediram, inclusive, que a gente pudesse incluí-los nas missões de coleta de amostras. Isso é muito importante. Que o cacique pediu que os guerreiros da comunidade pudessem participar conosco. Então, isso é muito legal. Sim. Uma outra coisa também que a gente vai fazer é a parte de fazer as medições, já apresentar alguns resultados para ele, para fazer essa devolutiva de imediato. A gente pensa em muitas coisas nesse projeto, né? Normalmente a gente não faz isso, esse tipo de análise, mas eu estou falando de uma comunidade que está a hora de distância de Paragominas, que já é longe. São 4 horas para Paragominas. Para lá são mais algumas horas. Então, a gente vai fazer algumas análises para a gente poder fazer avaliação de qualidade de água em loco, lá. O problema, você não tem a mesma infraestrutura que você tem na cidade. E aí nós desenvolvemos outras coisas aqui, outras soluções para poder fazer a análise lá. Tá? Então, assim, todo esse trabalho tem tido um suporte muito grande do grupo lá aqui do CCAD, né, do Centro de Computação de Alto Desempenho, e do Laboratório de Simulação e Biologia Computacional, justamente para a gente poder gerar essa massa crítica de tecnologias e depois proceder os registros, etc. Que a gente tem feito muito isso direto com o ISACI. E assim, quando acabar, por exemplo, o projeto lá, como é que vai ficar a questão da comunidade? Como é que vocês vão fazer com que eles consigam ainda aproveitar esses conhecimentos necessariamente sem os equipamentos? A gente estava com uma ideia de identificar representantes da comunidade de Tembé
aqui na própria universidade, na Federal Rural da Amazônia, que tem a UFRA, ela tem uma unidade lá em Paragominas, e a ideia é a gente transferir para estas pessoas que já estão na universidade também. Mas lá em loco a gente vai fazer isso. Esses equipamentos que a gente falou da automação, de fazer filtração, a gente vai deixar alguns para eles lá, alguns exemplares vão ficar para eles. A gente vai treinar, nós vamos treiná-los à medida do possível que a estrutura permitir lá, para que eles façam e eles tenham material para poder fazer. Olha, identificamos um problema na água. Alguém passou mal quando consumiu a água. Pode coletar, eles vão conseguir até filtrar. Eles podem armazenar, porque nessa área já consegue ter energia elétrica, tá? Ou pelo menos nas proximidades. E aí ele consegue armazenar e enviar, a gente consegue analisar. O grande problema é esse, né? Você pega um rio desse aí, que você identifica um possível foco de contaminação, quando você chega lá já passou. Já não está mais lá. Porque ele é um rio muito volumoso, né? O volume de água que passa por ele ali é muito grande. Então é muito importante a gente deixar esse material para eles lá. E obviamente, como eu te falei, né? Formar as pessoas que estão na universidade para poder transferir, e quando elas retornarem para a comunidade, elas possam mostrar como é. E a gente tem que dar mais fornecer, obviamente, os insumos para que isso aconteça. E a partir depois, obviamente, de políticas públicas e com o próprio município, eu acredito que eles vão conseguir ter acesso a esse tipo de material, já com treinamento apropriado nosso, eles já consigam fazer e dar esse feedback aí para o próprio município e a gente dando suporte. E, professor, certamente dos fatos mais legais assim do projeto Rios da Amazônia é a possibilidade de gerar soluções, né, políticas públicas. Como é para vocês, né, como pesquisadores, cumprir esse papel? Pois na verdade, assim, esse é o grande desafio, né? Porque a gente tinha um grande problema de não gerar conhecimento para fora da universidade. A gente já conseguiu, de fato, ultrapassar isso. A gente ultrapassou já isso. Aí, depois de levar o conhecimento para fora da universidade, a gente está validando essas questões junto aos municípios. Legal. Próximo passo é conseguir realmente esse apoio dos municípios para que essas políticas se estabeleçam. Porque senão também não funciona. Felizmente, essa própria ação que eu citei do Ministério da Saúde aí, ela está corroborando com a nossa ação. Ou seja, quando a gente está aqui de baixo subindo com as informações, estão descendo. E a gente está vendo o quê? Por que isso motiva a gente? Porque a gente vê que realmente aquilo que a gente está pesquisando, que os alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica estão pesquisando aqui, eles podem virar soluções para as comunidades. Inclusive para as comunidades que alguns deles vivem. Porque, por exemplo, eu tenho vários alunos dos municípios que estão sendo alvos das nossas coletas. Então, às vezes, tem até essa motivação mais. E óbvio que você vê o seu trabalho se transformar ou balizar políticas públicas é uma satisfação muito grande, né? Bom, esse foi mais um episódio do Toró de Ciência. Obrigada por nos ouvir e assistir. Agradecemos também ao professor Romeu Ramos pela sua participação. Eu que agradeço aqui a oportunidade de poder mostrar um pouco do trabalho que nós realizamos no laboratório e mostrar que realmente ciência de qualidade ela é feita aqui na nossa região, né, para a gente aprender a valorizar. Inclusive nossos grupos de pesquisa com os alunos de graduação, pós-graduação que estão aí, e é uma oportunidade que eles têm de mostrar que eles são capazes de gerar produtos viáveis aí para a comunidade. Bem, você pode acompanhar o nosso podcast por áudio no Spotify, Amazon Music e Deezer, além da versão em vídeo no YouTube. Também não esqueçam de seguir a gente no nosso Instagram, @labcdcufpa, para acompanhar quem vai ser os próximos convidados e outros conteúdos relacionados ao nosso laboratório. Eu queria mandar um abraço pro meu filho, o Thiaguinho, tá? E quando no final depois tu grava e tu me passa isso, que ele vai adorar essa parte. Tá bem. O podcast Toró de Ciência é uma realização do Laboratório de Comunicação e Difusão da Ciência, coordenado pela professora doutora Ana Prado, da Universidade Federal do Pará. Até mais! Tchau! Direção, Ana Prado. Chefia de edição, Carolina Moura Clautal. Apresentação, Carol Bremgartner e Felipe Vilhena. Produção, Isabela Reis, Franci Ramos, Lívia Veil, Rafael Arcanjo e Sofia Rocha. Roteiro, Ana Prado, Carol Bremgartner e Felipe Vilhena. Gravação e edição, Felipe Vilhena, João Nilo e Rafael Arcanjo. Música, Pratagê.